1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 19. Aleluia. Quem achou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Feche a sua Bíblia. Diga comigo assim: Espírito Santo, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir. Eu quero trazer uma palavra e falar de uma pessoa nesta noite. Diga comigo assim: Espírito Santo, uma pessoa que habita dentro de mim. Bate assim no seu peito: dentro de mim. Olha para mim, eu quero a sua atenção, olha para cá. E eu quero silêncio, escute, olhe para mim aqui. Eu quero trazer essa palavra com respeito ao Espírito Santo. Porque nós às vezes não temos o pleno conhecimento de quem é Deus. Se alguém perguntar para você assim: quem é Deus para você? Nós normalmente vamos responder que Deus para nós é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus para nós é aquele que fez o homem, que entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário. Mas quem é Deus? Em outras palavras, tudo isso que eu falei, Ele é Deus? É. Mas também Deus é a unidade de três pessoas. Diga comigo: Pai, Filho e Espírito Santo. Essas três pessoas unidas formam um só Deus. E eu não quero nesta noite falar da pessoa do Pai, eu não quero falar nesta noite sobre a pessoa do Filho, eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Mas para você entender, deixa eu explicar um pouco para você aqui. A Bíblia diz que essas três pessoas que formam um só Deus, em Gênesis, diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Ele não disse a minha, ele disse a nossa. Por que Deus falou a nossa? Porque são três pessoas: pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então tudo que eles vão fazer, eles falam: nós façamos, nós faremos. Quando Deus desceu para ver o que o povo estava fazendo, que era a Torre de Babel, Deus falou assim: desçamos e vejamos, tudo no plural, está vendo aí? As três pessoas, e confundamos a língua deles. E essas três pessoas, quando Deus fez Adão do pó da terra, soprou em suas narinas o espírito de vida, e a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Mas Adão teve que fazer uma escolha entre a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Sobre a responsabilidade de Adão estava a eleição da humanidade ou a condenação da mesma. E o que Adão fez? Adão optou em comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Com isso, o que aconteceu? Toda a raça humana foi condenada a estar
na morte espiritual, ou seja, é uma morte separada de Deus. Existem 3 tipos de morte, diga comigo: morte espiritual, morte física e a morte eterna. O que é a morte espiritual? O que é uma pessoa morta espiritualmente? É uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, ela está morta espiritualmente. Uma pessoa que desviou do evangelho, largou Jesus, ela está morta espiritualmente. Deus disse a Adão: Adão, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você morrerá. Adão morreu? Não fisicamente, mas morreu espiritualmente. Aí o que Deus fez? Deus precisou traçar um plano de redenção da humanidade. Eu estou fazendo toda essa introdução, lançando uma base, para você entender o que eu quero pregar. Então Deus começou a traçar um projeto de redenção do homem, mas esse projeto ele não começou a fazer quando Adão pecou, ele já tinha feito antes da fundação do mundo. Deus criou Adão e disse: você tem um direito de escolha, e a tua escolha vai responsabilizar toda a humanidade. Mas Deus já tinha projetado tudo. Se Adão viesse a fazer a escolha certa, que era comer da árvore da vida, estava bacana. Mas se ele viesse a comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e condenar toda a raça humana como isso aconteceu, Deus já tinha um plano traçado antes de criar todas as coisas. Diga comigo assim: Deus nunca é pego de surpresa. Não, irmão. Nada que você faça pode surpreender Deus, mas um pouquinho que Deus fizer surpreende eu e você. Adão peca, e quando Adão pecou, começou então o processo de redenção da humanidade. E esse processo de redenção, como que aconteceu? Está ali Deus no céu, a sua divindade, as 3 pessoas conversando, Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, nós iremos fazer o homem, mas se o homem pecar, o que nós faremos? Então ficou decidido que a pessoa do Filho viria na terra e morreria no nosso lugar, e ao morrer e ressuscitar, ele voltaria para o céu e mandaria o Espírito Santo para ficar no seu lugar. Está acompanhando meu raciocínio? Escute. Deus então faz o homem tem o direito de escolha, e ele escolhe o errado, ele escolhe pecar, ele condena toda a raça humana. O que Deus faz agora? Deus pega Adão, tira do jardim do Éden, para que ele não coma da árvore da vida, porque agora Deus daria o início ao processo de redenção, de resgate da humanidade. Aí Jesus veio, e ficou 3 anos na terra, assumiu o meu lugar, assumiu o seu lugar, pegou o meu e o teu pecado e levou sobre as suas costas, e levou e depositou na cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, Jesus crucificou o nosso pecado, e ele morreu de braços abertos. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus morreu dizendo para você assim: venha. Quer salvação? Venha. Quer transformação de vida? Venha. Está cansado, sobrecarregado? Venha. Quer que eu mude a tua vida? Venha. É Cristo que fez isso. Então ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao 3º dia, reuniu os seus discípulos e disse: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar, eu vou pedir ao Pai para que mande um outro Consolador. Quem? Diga comigo: o Espírito Santo. E Jesus disse para eles o seguinte: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai outra vez, como antes, mas eu vou pedir para que Ele mande o Consolador, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Aí quando ele subiu, mas antes dele subir, ele fez uma oração, disse: Pai, manda. Aí o que Jesus fez? Ele foi para o céu. Chegando no céu, ele disse, já tinha dito aos discípulos: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
Aí cumpre-se em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo sobre os discípulos em uma festa chamada Pentecostes. O Espírito Santo desce. E diga comigo assim: Ele está conosco até hoje e ficará para sempre até o dia do arrebatamento da igreja. Glória a Deus. Quem é apóstolo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. E quem é Deus? É a unidade de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu quero falar sobre essa pessoa da divindade que é o Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar sobre o Espírito Santo: ele é o teu Deus que habita dentro de você. Olha para dentro de você, olha. Eu sei que tu não vai ver, mas faz de conta que você está vendo com os olhos da fé. Olha para dentro de você. Ei, existe um Deus que habita dentro de você. Todo mundo que nasce já nasce com o Espírito Santo? Sim ou não? Não. Quem é que tem direito de ter o Espírito Santo dentro dele? Aquele que aceita a Jesus, aquele que toma a decisão de se converter e de falar assim, Romanos 10, verso 9 e 10, se confessar com a sua boca e crer no teu coração, você recebe quem? O Espírito Santo na tua vida. Então aprenda uma coisa, você que está servindo a Deus, você tem um Deus dentro de você. Agora preste atenção numa coisa aqui: como é que eu tenho um Deus dentro de mim e padeço tanto? Como é que eu aceitei a Jesus, levantei a minha mão, confessei a Jesus como o Senhor da minha vida e passei a ter um Deus dentro de mim, na pessoa do Espírito Santo, e estou tendo tanta dificuldade, e estou tendo tanta luta? Esse Deus habita dentro de você. Quando você quiser orar, Ele vai estar ali com você. Quando você estiver chorando, Ele vai estar ali do teu lado. Quando você precisar de uma resposta, Ele vai estar ali dentro de você. Então aprenda uma coisa: o Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Eita glória! Tu já pensou, irmão? Nós temos um Deus dentro de nós. Você já mensurou o que é isso? Se eu dissesse para você, você ganhou na Mega Sena, tu ia pular e arrebentar esse teto. Mas como eu digo para tu que tem um Deus que habita dentro de você, tu nem tinha um. Está vendo como é que é a nossa mentalidade? Você está vendo como é que nós pensamos? Você está observando tanto que nós somos naturais, ou seja, carnais, em muitas vezes. Existe um Deus dentro de você. E isso é motivo de alegria, isso é motivo de você regozijar, de você se alegrar e você saber que esse Deus que habita dentro de você, o que você precisar, Ele está ali para te ajudar. Sabe qual é o problema? Não clamamos por Ele, queremos resolver com a força do nosso braço. Queremos que as pessoas nos ajudem, mas não que Ele nos ajude. Não entendemos que há um Deus dentro de nós e queremos que todo mundo ore por nós, mas nós mesmos não queremos orar por nós. Se há um Deus dentro de mim, para que a preocupação que alguém ore por mim? Para que uma preocupação? Eu preciso de alguém que tenha uma vida de oração, eu preciso que alguém ore por mim, mas alguém que seja bem crente mesmo. Ei, tem alguém dentro de você que é melhor do que qualquer pessoa, é o Espírito Santo. Você não precisa se preocupar não, basta você ter acesso a Ele, e eu vou dizer uma coisa para você, esse acesso você tem, Ele está aí à sua disposição, 24 horas por dia. Você já observou que reclamamos porque não recebemos visita? Você já percebeu que reclamamos porque ninguém está dando atenção para nós? Já percebeu que somos de reclamar, a nossa liderança não me visitou, meu apóstolo não me visitou, o meu pastor imediato não me visitou, ninguém me visitou, e o Espírito Santo está reclamando de você da mesma maneira. Eu estou aqui dentro de você e tu não está me visitando.
Ei, Ele habita dentro de você. Escute mais uma coisa aqui. Quem é o Espírito Santo? É aquele que te ouve, te atende, quando todos não te compreendem. Sabe quando você abre a sua vida para alguém, alguém fala assim, rapaz, tu não tem jeito não. Você tenta explicar a sua vida, diz, olha, eu não estou conseguindo, eu estou sem força, ninguém entende você. Mas o Espírito Santo que habita dentro de você, ele te entende. O problema é que você não quer conversar com o Espírito Santo, você quer conversar com os outros. Não é que eu não tenho que conversar com a minha liderança, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a minha vida não deve ser exclusiva para outras pessoas. Eu não posso viver dependente das outras pessoas. Eu preciso, e nós precisamos um dos outros, mas depender só do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está me ensinando e ensinando você. Quando você quiser conversar com alguém e todo mundo disser que é mania tua, que é problema tua, que é frescura, e você sabe que não é, conversa com o Espírito Santo. Ele habita dentro de você, ele vai te entender. E o que ele mais quer é que você procure ele para conversar. O que o Espírito Santo mais quer é ter intimidade contigo. O problema é que nós não queremos ter intimidade com o Espírito Santo. Paramos para conversar com todo mundo, mas não paramos para conversar com o Espírito Santo. Quando dobramos os nossos joelhos, falamos meia hora, 40 minutos, mas não paramos para ouvir o Espírito Santo. Aí alguns reclamam assim, eu oro, e Deus não está falando comigo. É porque quando você está orando, você tem que falar e calar para Ele poder falar. Se eu vou orar, eu peço o que eu quero pedir, depois eu preciso me calar para ouvir Ele falar no meu coração, na minha mente, no meu ouvido. O Espírito Santo, se você não consegue ouvir a voz dele dessa maneira, mas quando você estiver orando, alguém pode te dar um conselho. Fique atento, é o Espírito Santo dando resposta da tua oração. Ele entende, ele pode usar qualquer um para falar com você. Mas aprenda a ouvir o Espírito Santo. Sabe quando você vai para algum lugar e o teu coração fecha? Ele diz, nossa, meu coração fechou, não estou com vontade de ir para lugar tal. Alguém aqui já passou por isso? Sabe o que é isso? Pode ser o Espírito Santo falando para ti, não vai não. Não vai não, que é bucha. Não vai não, porque se tu for, pode acontecer alguma coisa, tu pode se acidentar, tu pode morrer. Sabe quando você está apressado para fazer alguma coisa, o pneu do carro fura, o pneu da moto fura, e você diz, vou me atrasar. É o Espírito Santo falando para tu assim, eu estou te protegendo de um acidente. Eu estou atrasando só um pouquinho, para tu não passar por algo ruim. Sabe quem é que pode fazer isso conosco? O Espírito Santo. Então aprenda a ter intimidade com o Espírito Santo. Todos os dias você pode acordar e pode ter esse hábito. Bom dia, Espírito Santo. Bora falar para ele aqui? Boa noite, Espírito Santo. Passe a ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque ele está dentro de você. Comece a conversar com ele. Passe a ter essa intimidade porque ele entende você, ele compreende você, ele sabe o que você está passando, ele sabe da tua necessidade. Por mais que as pessoas não te compreendam e digam para você assim, não vale nada. É vagabundo porque quer. Mas o Espírito Santo fala para tu assim, eu sei que tu não tem força. E eu estou aqui para te ajudar. Eu sei que você não consegue, mas eu estou aqui para te ajudar. Quando você tenta muitas das vezes e cai todas as vezes que você tenta, normalmente as pessoas, amigos e parentes, falam o que para você? Não quer prestar. Mas sabe o que o Espírito Santo fala para você? Eu estou do teu lado, contigo e dentro de você. Se tu quiser,
enquanto tu estiver vivo, eu estaria ao teu lado. Todos podem te abandonar, eu nunca te abandonarei. Mas para você tomar posse do Espírito Santo dentro de você, você tem que aceitar a Jesus como Senhor da sua vida. Porque a partir desse momento você vai passar a ter esse Deus dentro de você. Quem aí tem intimidade com o Espírito Santo? Faça uma análise, você mesmo, você e Deus. Como é que está a sua intimidade com o Espírito Santo? Ou tu nem sabia que ele morava dentro de você? Escute, quem é o Espírito Santo? É aquele que te guia por águas tranquilas, pastos verdejantes, mas também é aquele que guia você pela sombra do vale da morte. O Espírito Santo é aquela pessoa que está com você todo o tempo, em todo lugar. É Ele que te dá o livramento, é Ele que te capacita, é Ele que te levanta. Eu já vi Deus falar com pessoas assim: eu tenho chamado na tua vida de louvor, para cantar. E a pessoa, irmãos, quando abria a boca para cantar, a gente tinha que ficar do lado de fora da igreja para ela cantar sozinha. Quer um exemplo que todo mundo conhece? Aline Barros. Quem conhece a cantora gospel Aline Barros? Sabe qual é o testemunho dela? Ela tinha 17 anos de idade. E Deus falou sempre para ela: vou te levantar no ministério do louvor e o teu nome vai ser grande no mundo todo. Irmãos, ela disse que cantava tão desafinado, mas todo culto ela mandava um bilhetezinho para o pastor: eu quero cantar. Até que um dia a irmã chegou e disse: pastor, a irmã Aline quer cantar. E ele falou o seguinte: diga para ela, não é o chamado dela. Ela tem que procurar outra coisa. Mas Deus falava para ela: eu vou te levantar como cantora. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Todos podem dizer não para você, mas se Deus falou sim, confie naquilo que Deus falou. Talvez você olhe para você mesmo e diga: Deus errou. Então deixa eu falar uma coisa para você: Deus nunca erra. Se ele disser para mim que eu tenho chamado na área do louvor, ele vai errar? Não. Então ele nunca me falou isso, porque ele não erra. O vale de sombra na morte, sabe o que é? Momento de tribulação, dificuldade, angústia. É nesses momentos que ele também está com você. O problema é que no vale da sombra da morte, nós chamamos o Espírito Santo e falamos: fica comigo, eu preciso. Mas na hora da bonança, na hora de você glorificar, porque foi Ele que te abençoou, você não faz isso. Você não honra. Quando está desempregado, está todo dia no culto, vem para o culto de oração, vem para a oração de meio-dia, terça, quinta, domingo. No dia que Ele abre uma porta para você, você desaparece da igreja. Que gratidão, hein? Escute. Quem é o Espírito Santo? Ele é o teu intercessor, aquele que traduz as suas orações. Quem aqui tem dificuldade de orar? Levanta a mão. Olha, apóstolo, eu tenho muita dificuldade de orar. Na verdade, eu não sei nem orar. Tu sabe o que eu estou fazendo aqui? Com vocês? Eu estou orando com vocês. Sabe o que é orar? Conversar, comunicar. Isso é chamado de oratória. Senta, fala para o Espírito Santo: por favor, eu sei que o senhor está dentro de mim, mas pega uma cadeira, senta aqui do meu lado aqui, bora conversar. É a intimidade, é a conversa, é o diálogo, é a comunicação. A oração tem que ser uma via de mão dupla. Você ora com Deus, você fala com Deus e para ouvir Deus falar com você. Aí quando você vai orar, e a gente não sabe orar como convém, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sofre para interceder na nossa oração. Nós falamos A, o Espírito Santo fala: pai, não é A que ele quer falar não, ele quer falar é Z.
Você fala X, o Espírito Santo, Pai, desculpa, ele não quer falar X não, ele quer falar é o B. O Espírito Santo, ele é o nosso intercessor. Ele intercede quando você não sabe orar. Então, você que não sabe orar, conversa com o Espírito Santo e fala assim: me ensina a orar, por favor. Eu quero aprender a orar. Agora me diz uma coisa, ele vai te ensinar a orar se você não ora? Sim ou não? Não. Ele só pode ensinar você a fazer alguma coisa que você esteja fazendo. Caso contrário, ele não vai te ensinar. Quem é o Espírito Santo? Ele é o teu consolador, aquele que traduz as suas lágrimas diante de Deus. Quem aqui já chorou orando? Quem já derramou lágrimas quando estava de joelhos na oração? Você não fala nada, né? A gente não fala nada, só chora. Geme. Aquelas lágrimas, o Espírito Santo, ele entende. Ele interpreta diante de Deus. Quando você está chorando diante da presença do Senhor, e as palavras se acabam, você não tem mais palavras para falar a Deus, e você simplesmente chora, o Espírito Santo sabe traduzir cada lágrima que você está derramando, e levar essa tradução das suas lágrimas diante de Deus, e Deus te dá a resposta. Quem é essa pessoa? É o Espírito Santo. É Ele que faz isso. Mas para Ele poder fazer isso na minha vida, eu preciso me encher do Espírito Santo. Paulo escreve a Efésios o seguinte: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma responsabilidade pessoal. Se você orar e falar assim: Deus, me encha do teu Espírito, Ele não vai te encher, porque sou eu que tenho que me encher do Espírito Santo. Como que eu faço isso, apóstolo? Orando, louvando, jejuando, vigiando, congregando, meditando na palavra. É assim que eu faço, para eu ser cheio do Espírito Santo. Espera aí, se Ele manda você se encher do Espírito Santo, significa que você pode estar o quê? Vazio do Espírito Santo. Quanto mais você busca, mais você é cheio. Se você pode estar vazio, se você pode estar cheio, significa que você pode também transbordar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Quando você transborda, você tem não só para você, mas você tem também para pessoas que estão ao seu lado. Você não se contenta apenas para você, o Espírito Santo. Você tem que falar para alguém pelo menos assim: ei, Jesus te ama. Lembra de uma historinha que eu contei? Um pastor estava pregando em um congresso, e aí terminou, naquela época tinha um trailer, porque não tinha hotel, então tinha um trailer, ele ficava dentro do trailer. E apareceu uma senhora toda arrumada. E aí ela disse: eu queria conversar com o senhor, mas o senhor tem cara de crente. Aí Deus falou assim, o Espírito Santo falou para ela o seguinte: diga para ela que você não é crente, você é cristão, você é salvo. Olha, eu não sou crente, eu sou salvo, eu sou cristão. Ela disse: eu queria conversar com o senhor, mas eu estou vendo que a conversa não vai funcionar. E ela desceu do trailer e foi embora. E ele abriu a janelinha do trailer e gritou: ei, Jesus te ama. Ela falou assim: se você falar isso mais uma vez, eu vou embora, não volto nunca mais. Ei, Jesus te ama. E ela foi embora. 2 anos depois, ele estava pregando em outro congresso, e apareceu uma irmã e disse: a paz do Senhor, pastor, o senhor lembra de mim? Ele disse: não, eu sou a mulher do Jesus te ama. Ele disse: piorou. O nome da senhora é Jesus te ama? Não. Aí contou para ele a história.
Quando você transborda, quando você está cheio, a ponto de transbordar, significa que você não tem Jesus só para você, você começa a falar de Jesus para outras pessoas. Quando você está tão cheio do Espírito Santo, você não se contenta em ficar só para você, você tem que compartilhar com alguém. E só o Espírito Santo pode fazer isso na minha e na sua vida. Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele que te ama, é aquele que não abre mão de você. Você sabia que nossos pais nos amam, mas às vezes eles abrem mão de nós? Você sabia que nossos amigos nos amam, mas há momentos que eles abrem mão de nós? Quantos pais abriram mão de seus filhos, porque a luta era grande, era um dependente químico, estava nas drogas, num tráfico, e não suportaram, e abriram mão daquele filho, daquela filha, abriram mão do marido, da esposa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, todos podem abrir mão de você, porque você está dando trabalho, mas o Espírito Santo nunca vai abrir mão de você. Enquanto você estiver vivo, Ele vai ter uma palavra de resgate para você. Enquanto você estiver vivo, lutando e dizendo para Ele assim, me ajuda, Ele vai te ajudar. Ele vai estar ao teu lado, dentro de você, te levantando, te restaurando. Tu pode cair 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Ele vai dizer ao teu lado assim, eu estou contigo. Aleluia. Ele sempre vai estar ao teu lado. Ele nunca desiste, Ele nunca vai desistir de você, nunca, nunca. A sociedade olha para você e diz, não vale nada, imprestável, não quer nada com a vida, vagabundo, vagabunda, prostituta. Aí Deus olha para você no Espírito Santo e diz assim, homem de Deus, mulher de Deus, vou levantar, vai ser cantor, vai ser pastor, vai ser evangelista, vai ser um homem e uma mulher de Deus, porque eu vou levantar. Sabe quem é essa pessoa? Que não deseja de você? O Espírito Santo. Se coloque de pé.